E aí, nós não podemos esquecer de pensar nos estilos de vida desse paciente, tá? Quando eu falo estilos de vida, nós profissionais de estética, nós temos que estar preparados para muitas coisas. Dentro delas, nós vamos ter paciente que às vezes não tem o hábito de uma higienização do couro cabeludo de forma satisfatória. Às vezes você vai pegar paciente que lava o cabelo, lava a cabeça muito espaçadamente. E isso vai acumulando crostas de sujeira naquela região, aquelas placas de sujeira mesmo, grosseira, oleosidade. E isso atrapalha o crescimento capilar. Nós temos que pensar isso. O contrário também se vale. Aquele paciente que lava exageradamente a cabeça, às vezes não dá tempo nem do couro cabeludo secar, do cabelo secar. Esse excesso de água, de umidade, faz com que apodreça o fio. Então, esse paciente pode ter queda de cabelo. Nossa, Júlia, isso é muito óbvio. É óbvio, mas o óbvio também tem que ser falado. O óbvio também tem que ser esclarecido. Porque às vezes é óbvio para nós, mas não é óbvio para o paciente. Então, nós temos sim que repetir o óbvio para o nosso paciente mais vezes. Dentro aí também do estilo de vida do paciente, nós temos que pensar nos hábitos alimentares desse paciente. Nós temos que pensar como que é a qualidade do sono desse paciente, como que funciona esse intestino desse paciente. Por quê? Porque tudo é correlacionado. Um paciente que não dorme bem não repara, não cicatriza, não produz melatonina de forma satisfatória. E isso aumenta cortisol, se aumenta cortisol, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a inflamação. E isso tudo contribui para quedas capilares. Então, é extremamente importante que eu converse com o meu paciente em relação a tudo isso. Nossa, Júlia, os pacientes que têm insônia podem ter queda de cabelo? Claro que pode, vai ter. Inclusive, se você não controlar esse paciente a uma higienização do sono, a ter um sono mais tranquilo, mais equilibrado, a não dormir bem à noite, você não vai conseguir reparar o problema de queda capilar desse paciente. Então, tudo, gente, tudo se faz necessário para esse paciente. Se o paciente tem queda de cabelo, você tem que verificar com ele o seguinte: você acorda à noite ou você dorme bem? Acorda à noite para fazer xixi? Acorda por acordar? Que horas você acorda? O nosso fígado, ele trabalha constantemente o dia inteiro, mas é à noite que o nosso fígado faz a faxina do corpo. Durante o dia, nós temos algumas reações básicas que o nosso, algumas funções metabólicas que o nosso corpo precisa exercer para a gente viver. Como, por exemplo, se eu tenho que pensar, ele tem que digerir algum alimento, metabolizar alguma coisa. O nosso fígado tem que produzir lipoproteínas para transportar hormônio, produz proteínas de cicatrização. Então, o nosso fígado, ele metaboliza muitas coisas que para a gente mexer, conversar, levantar, respirar, a gente precisa do nosso fígado trabalhando. À noite, quando teoricamente nós estamos dormindo, o nosso corpo ele descansa de algumas tarefas, porque ele não precisa focar energia naquelas situações. Então, como o nosso corpo ele pode economizar algumas tarefas, é o momento que o nosso fígado ele aproveita para fazer a faxina geral do corpo. Então, o momento que ele literalmente pega todas as toxicidades que nós acumulamos no decorrer do dia, ele metaboliza aquilo e joga isso para fora. Só que para que o nosso fígado exerça essa função extremamente importante durante a noite, se faz necessário que o paciente esteja dormindo e esteja em repouso. Porque se o paciente estiver acordado, ele vai começar a ativar outras reações e vai fazer com que o fígado precise trabalhar em outras tarefas e não somente na desintoxicação do nosso corpo. Então, se esse paciente relata para você que não dorme bem, que ele acorda de madrugada várias vezes, eu preciso te pensar o seguinte: a faxina do nosso corpo, aliás, do corpo do paciente, não está acontecendo de forma eficaz. Então, esse corpo está acumulando toxicidades dentro dele, e isso aumenta o estresse oxidativo, isso aumenta a inflamação, consequentemente, acentua aí a queda de cabelo. Então, é sim muito importante que você converse com seu paciente e você investigue isso. Júlio, se meu paciente não dorme muito bem à noite, então nós precisamos entrar com condutas para ajudar esse paciente a dormir.
que está acontecendo? Que hora que ele desliga as luzes de casa? Que hora que ele para de mexer nas telas de computador, televisão, de celular? Que hora que esse paciente literalmente deita tudo no escuro? Como que é essa rotina? Porque às vezes o paciente relata, eu não durmo, mas ele tem uma péssima hábito antes de dormir. Então, nós temos que ajudar esse paciente, orientar esse paciente a fazer uma higienização. É o que a gente chama de higienização do sono, para que ele possa dormir de uma forma satisfatória. Eu posso entrar com suplementação para colaborar com que esse paciente durma melhor. Tá? Então, existem várias suplementações que eu posso fazer. As mais comuns, as mais conhecidas, as mais faladas, é a melatonina e magnésio. Mas existem muitas outras que eu posso favorecer aí com que esse paciente durma melhor. Então, gente, de uma forma geral, eu trouxe algo muito resumido para você, mas sempre pincelando alguma coisa, porque vocês precisam entender que tudo é interligado, que não dá para a gente pensar no paciente, em resolver um problema estético desse paciente, se eu não entender o que está por trás dessa discussão estética. E o nosso papel é exatamente esse, investigar a origem da disfunção estética e solucionar e reparar isso. E nós estamos, gente, com a faca e com o queijo na mão. Por quê? Porque nós somos um dos primeiros profissionais que esse paciente procura quando está apresentando uma disfunção estética. Então, é nosso dever solucionar aquela queixa do nosso paciente com maestria, com excelência. Nós fomos treinados durante os nossos cursos de pós-graduação, os cursos livres da vida que nós já fizemos, a realizar protocolos. Mas há alguns anos atrás, não se pensava na estética de uma forma de saúde integrativa. Não se pensava muito na origem, no porquê que aquele corpo está respondendo numa disfunção estética. Eu falo isso claramente porque eu fiz especialização em biomedicina estética aí uns 9, 8 anos atrás, e não se falava sobre isso. Nunca, nenhuma aula eu assisti onde que nos ensina a olhar e enxergar o paciente como um todo. Portanto, hoje já se sabe que se nós não pensarmos, nós não avaliarmos, nós não conduzirmos o nosso paciente de acordo com a saúde integrativa, nós não vamos conseguir ter um bom resultado. E é exatamente por esse motivo que muitos profissionais da estética sofrem com resultados insatisfatórios, porque fomos treinados no passado a executar protocolos. Ah, é queda de cabelo? Aplica essas mesclas aqui, faz microagulhamento, coloca um laser, repete com tantos dias e dá bom. Vai fazer outro procedimento? Faz isso, isso, isso. Então, nós fomos educados a simplesmente ser operadores de maquinário. E, na verdade, nós temos o direito, nós temos o poder, nós temos o conhecimento e nós podemos muito mais, porque ser operador de máquina, qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha um pequeno treinamento para manusear aquele aparelho. Agora, nós somos pessoas pensantes, nós somos profissionais estudados, nós temos que ter o discernimento de entender e de investigar o que está por trás daquela disfunção. Por que esse corpo está apresentando queda de cabelo se no ano passado ele não estava apresentando? Ah, é o Covid. Agora tudo é Covid, né? Depois que eu tive Covid, meu cabelo nunca mais foi o mesmo. Tá, mas depois que você teve Covid, você fez os protocolos 4Ls, você desparasitou, você suplementou, você usou um probiótico, você está se alimentando melhor? Como que é a sua alimentação? Você dorme melhor? Você toma água? Você faz cocô? Quanta água você toma por dia? Então, é muito fácil culpar a Covid. A questão é, se esse paciente está apresentando qualquer disfunção estética, é o corpo dele te gritando, te chamando a atenção para alguma coisa que não está legal. E nós, profissionais da estética, nós temos o poder e o direito de investigar isso para a gente elaborar uma conduta que seja excelente para o nosso paciente. Inclusive, gente, os exames laboratoriais é algo tão essencial
que todos os conselhos de classe dos profissionais da estética entendem, reconhecem, aprovam que nós solicitamos e que nós avaliamos os exames laboratoriais para fins estéticos, para que a gente possa elaborar uma conduta melhor, mais assertiva para o nosso paciente. Então, assim, os nossos conselhos nos defendem. E por que você ainda não usufrui dessa ferramenta? Quando você não usufrui dessa ferramenta, você fica à mercê da sorte. E aí você reclama que o colega tem uma vida melhor que a sua, parece que teoricamente a grama dele é mais verde que a sua. Será que é mais verde que a sua? Tem que prestar atenção. Talvez é verde, mas ela pode ser sintética, certo? Então começa a pensar o seguinte: eu quero me diferenciar no mercado, eu quero ser um profissional solicitado, respeitado, eu quero ser referência na minha cidade, eu quero entregar um tratamento personalizado, eu quero oferecer para o meu paciente algo diferente que ele não encontra em toda a esquina, eu quero agregar valor aos meus procedimentos. Então você tem que agir diferente. E o que eu estou te convidando a fazer diferente é avaliar o seu paciente de dentro para fora. É cuidar do seu paciente de dentro para fora. É entregar beleza acompanhada de saúde. É investigar a causa. E quando você descobrir a causa, você deve suplementar para resolver essa causa. Aí sim, você vai ser um profissional diferenciado, porque poucos têm esse conhecimento. Lembrando que essa leitura, essa interpretação dos exames laboratoriais, ela passa longe-luz de ser apenas verificar se o meu paciente está dentro ou fora dos valores de referência. Porque para olhar se está dentro ou fora, o próprio paciente faz. Ele não precisa de você para isso. O que você precisa saber é interpretar. O que aquele exame quer te dizer? O que aquelas entrelinhas querem te dizer, o que a célula quer te falar, e associar isso com as disfunções estéticas que o seu paciente está apresentando. Aí sim você será um profissional que vai conseguir entregar resultados maravilhosos. E para aquele profissional que entrega bons resultados, não faltam pacientes, porque os pacientes eles já estão cansados de gastar dinheiro com protocolos em inúmeros profissionais e não ter uma resposta satisfatória, não ter uma resposta duradoura. Portanto, eu te convido a introduzir na sua realidade profissional a estética integrativa, para que você seja um profissional diferenciado.